que acham deste ensino das testemunhas de Jeová? Jesus veio à Terra especialmente para pregar o reino de Deus. Sentinela, 1 de abril de 1986, página 9. O ministério de Jesus estava à frente do resgate. Sentinela, 15 de janeiro de 1990, página 15. E, sendo assim, para as testemunhas de Jeová, o sacrifício resgatador de Jesus Cristo é menos importante do que pregar o reino de Deus. O prezado leitor ou prezada leitora cristã concorda com isso? As testemunhas de Jeová se baseiam num texto isolado de Lucas capítulo 4, versículo 43, onde Jesus disse que veio para pregar o reino de Deus. Será que as testemunhas de Jeová, que já mudaram de ensino mais de 370 vezes, será que neste ensino elas estão biblicamente certas? Vamos fazer umas análises. Mateus capítulo 16, versículo 21 a 23, ali diz que daquele tempo em diante, Jesus Cristo principiou a mostrar aos seus discípulos que ele tinha de ir a Jerusalém fazer o quê? Pregar o reino de Deus? Que era a finalidade primária de Jesus? Não, Jesus ia a Jerusalém e sofrer muitas coisas da parte dos anciãos e dos principais sacerdotes e dos escribas, e que tinha de ser morto e ser levantado no terceiro dia. Em vista disso, Pedro, tomando a parte, principiou em censurá-lo, dizendo: "Sê benigno contigo mesmo, Senhor. O Senhor veio para pregar o reino de Deus e não para morrer. O Senhor não terá absolutamente tal destino." Mas Jesus, voltando-lhe as costas, disse a Pedro: "Para trás de mim, Satanás! Tu és para mim pedra de tropeço, porque não tens os pensamentos de Deus, mas os de homens." Será que o corpo governante não está tendo mais pensamentos de homens do que de Deus, igual a Satanás? Por querer torcer o objetivo de Jesus Cristo, que era ser morto para poder pagar os nossos pecados com seu sangue? Notaram? Pedro tentou dizer para Jesus o mesmo que o corpo governante diz sobre o resgate, que o resgate não é tão importante quanto pregar o reino de Deus, empurrar o carrinho, distribuir um monte de literaturas que se diz boas novas do reino, mas que contém neste pacote um monte de interpretação errada do corpo governante, não é mesmo? Mas note no versículo 21 que Jesus disse que tinha ido para Jerusalém para pregar o reino de Deus. É isso? Não. Ora, Jesus não havia dito que tinha vindo para pregar o reino de Deus? Só que cada caso é um caso. Lá em Lucas capítulo 4, versículo 43, que as testemunhas de Jeová isolam, o objetivo imediato de Jesus era pregar o reino de Deus. Agora, em Mateus capítulo 26, Jesus está mostrando outro objetivo, que ele tinha que ir em Jerusalém pregar o reino de Deus. Não, ele tinha que morrer para salvar os pecadores. Veja um outro exemplo. Em João capítulo 18, versículo 37, Jesus disse que nasceu e veio ao mundo para pregar o reino de Deus. Não, que ele veio para dar testemunho da verdade, entendeu? E essa verdade envolve falar a verdade, não falsas profecias sobre o reino de Deus, que o reino de Deus ia vir em 1914, não veio, que o reino de Deus foi adiado para 1915, não veio, que o reino foi adiado para 1925, não veio, que o reino foi adiado para 1975, não veio, que o reino foi adiado para na geração de 1914, de 70, 80 anos, também não veio, e que depois foi adiado, que viria dentro do século 20, também não veio. Então a verdade que Jesus veio para dar testemunho era anunciar um reino falso, datas falsas que não se cumpriam. É esse que é o reino de Deus que Jesus veio para pregar? É isso? Distribuir literaturas com interpretações com falsa profecia? Então,
nós não podemos isolar Lucas 4:43 e criar uma doutrina em cima dela, entende? É igual ao CCB. Eles pegam 1 Coríntios capítulo 3, versículo 6 e dizem lá que a letra mata. Lá diz que a letra mata. E criam uma doutrina maldita que os membros da CCB não devem estudar a Bíblia, pois a letra mata. Ora, essa letra mata, então por que eu vou estudar a Bíblia? Eu não estudo a Bíblia. E não é isso que o diabo quer. Quanto mais burro, melhor para ele, né? Ele não quer que as pessoas adquiram o conhecimento, que é o conhecimento que salva, né? Em Oséias capítulo 4, versículo 6, Deus disse que iria silenciar o povo dele, ou seja, ia destruir o povo dele, porque não havia conhecimento, entenderam? Então, o contexto mostra que a letra que mata é a lei de Moisés, segundo os Coríntios 3:7. Então, meus amigos, isolar um versículo fora do contexto é um pretexto. Você cria uma doutrina que é para enganar, do jeito que o diabo gosta, que é o pai da mentira. Então, a primeira profecia que, segundo as testemunhas de Jeová, lá em Gênesis 3:15, né? Eles falam que é a primeira profecia, mas aí eles já estão errados, porque a primeira profecia, a palavra profecia significa aquele que ensina, profeta significa aquele que ensina. Então, profecia significa ensinar. Então, o primeiro ensino da Bíblia não é Gênesis 3:15, certo? O primeiro ensino não é. Então, a primeira profecia também não é Gênesis 3:15, que profecia significa ensino. O primeiro ensino da Bíblia é Gênesis capítulo 1, versículo 1. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Então, quem não sabia disso, leu, já recebeu o primeiro ensino da Bíblia. Então, essa é a primeira profecia. Gênesis capítulo 1, versículo 1. Nada de ser Gênesis 3:15, entendeu? Então, essas testemunhas de Jeová já estão erradas e está provado isso. É só você analisar com raciocínio frio, que você vai conseguir entender isso que eu estou falando. Então, segundo as testemunhas de Jeová, essa primeira profecia da Bíblia, de Gênesis 3:15, fica totalmente invalidada por elas próprias, por elas ensinarem que o resgate não é a coisa primária, não é a coisa mais importante, que a coisa mais importante é a pregação do reino. Então, fica totalmente invalidada essa primeira profecia. Então, por que teria que ser a primeira profecia, falando ali, o quê? Ali não fala que o diabo iria machucar o calcanhar de Jesus? Então, essa é a primeira profecia da Bíblia. E o que significa o diabo machucar o calcanhar de Jesus? Que Jesus teria que morrer. E a morte dele não seria derramar o seu sangue para nos salvar? Então, seria o resgate de Cristo. Então, a primeira profecia que fala sobre o resgate de Cristo, as testemunhas de Jeová invalidam por dizer que o resgate dele não é muito importante. Não é importante, o importante é a pregação do reino de Deus. Então, ao ensinarem que o resgate de Jesus não é mais importante que a obra de pregar o reino de Deus, elas estão realmente deturpando a Bíblia. Ora, se isso é verdade, então a primeira profecia da Bíblia deveria ser pregar o reino de Deus, não é? Mas é isso que diz na primeira profecia da Bíblia, segundo as testemunhas de Jeová? Vejam Gênesis capítulo 3, versículo 15. Só a parte B que diz: Jesus machucará a cabeça da serpente, e a serpente machucará o calcanhar de Jesus. Então, o ferimento no calcanhar de Jesus se refere ao resgate de Jesus Cristo, ao morrer por nós como sacrifício propiciatório pelos pecados daqueles que o aceitariam como Salvador. Foi mencionado aí que o reino de Deus era mais importante que a primeira profecia da Bíblia? Não, entenderam? A primeira profecia, então, o mais importante era que o diabo machucasse o calcanhar de Jesus, para que depois Jesus pudesse machucar a cabeça dele. Ou seja, machucadura na cabeça é mortal, não é? Agora, machucadura no calcanhar não é mortal, não destrói a pessoa para sempre, né? Agora, machucadura na cabeça é. E o diabo ele vai ser destruído, né? E como ele sabe que vai ser destruído, um dos pontos dele é deturpar a Bíblia. E se ele puder eliminar o resgate, a fé das pessoas no resgate de Cristo é o que ele quer. Que daí as pessoas vão pecar e é o pecado que vai levar as pessoas a Deus. Então, Isaías 54:11, vamos analisar. Diz aí, por causa do reino de Deus, que diz aí, Isaías 54:11, ou por causa da desgraça da sua alma, ele mesmo levará o erro dele. Notou? Aí não falou do reino de Deus, ele falou a desgraça da sua alma, se aplicando a Jesus Cristo. Ele teria que ser um desgraçado, né? A Bíblia diz, maldito todo aquele que morre no madeiro, não é isso? Então Jesus desgraçou a sua alma para nos salvar, entendeu? Agora, Jesus desgraçou a sua alma para nos salvar, agora vamos tratar com somenos importância essa atitude de Jesus em nos salvar, hein? Ele não precisava desgraçar a sua alma, mas ele o fez. Agora vamos colocar em segundo plano, não vamos dar honra para Jesus nesse sentido? Vamos dizer que isso daí não é uma coisa importante? Isaías 54:12 diz, esvaziou a sua alma até a própria morte, e ele mesmo carregou o pecado de muita gente e passou a interceder pelos transgressores. Note, Jesus ele intercede pelos transgressores através da sua morte, através da sua própria morte, que ele carregou o pecado. Será que haveria
um reino de Deus aqui na terra se Jesus não tivesse esvaziado a sua própria alma até a própria morte e por ter derramado todo o seu sangue e somente depois disso poder interceder pelos transgressores? É lógico que não teria reino de Deus, entendeu? Para ter o reino de Deus precisou que Jesus derramasse o seu sangue, o seu resgate, seu sacrifício resgatador. Se Jesus não passasse por esse processo doloroso, ser sacrificado no lugar de Adão, como que viria o reino de Deus em corpo governante e a quem interessar possa? 1 Timóteo capítulo 2, versículo 6 diz: o qual se entregou como resgate correspondente por todos. Sim, Jesus resgatou a todos, não só 144 mil, viu, corpo governante, viu, testemunhas de Jeová? Jesus resgatou a todos com o seu sangue, a todos. Infelizmente, 1 Timóteo 2,6 vocês não explicam, só explica 1 Timóteo 2,5, torcendo, dizendo que se aplica só aos 144 mil, que Jesus é mediador só de 144 mil. Tem cabimento uma coisa dessa? Como todos poderiam herdar o reino de Deus se Jesus não se entregasse para ter uma morte horrível e dolorosa para resgatar a humanidade, para que a mesma obtivesse esse reino de Deus? Hein? Como? Tito 2,14, se entregou por nós a fim de nos livrar e purificar, não é? Ele não se entregou a nós para trazer o reino de Deus, mas para nos livrar e nos purificar. Hebreus 9:28, foi oferecido o Cristo uma vez para sempre, para levar os pecados de muitos, e na segunda vez que ele aparecer, será para aqueles que seriamente o procuram para a sua salvação. Não está dizendo que é para procurar o reino de Deus, é que o procurar a pessoa de Jesus. Note que tanto na primeira vez como na segunda vez que Jesus apareceu, é para a salvação daqueles que seriamente o procuram. Note em Hebreus 9:28 que o foco principal não é no reino de Deus, mas sim na pessoa de Jesus como Salvador. Isso está em harmonia com João 14,6, onde Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Jesus disse aí que ninguém vai ao Pai a não ser pelo reino de Deus? Não, Jesus disse aí que ninguém vai ao Pai a não ser pela organização de Jeová? Também não. Não, a salvação é por intermédio de uma pessoa, que as testemunhas de Jeová tentam tirar o foco, e jogando o foco para o reino de Deus como coisa primária. A organização de Jeová, irmão. E o resgate de Cristo passa a ser uma coisa secundária, isso menos importante. Por isso as testemunhas de Jeová lavem a sua boca com água e sabão, por terem ensinado tamanha blasfêmia para o público, e ainda por cima se identificando como cristãos. Belos cristãos, hein? Quem é cristão honra Cristo e honra seu sacrifício resgatador como a coisa mais importante para obtermos a salvação. Quanto ao reino de Deus, ele sempre existiu lá no céu com Deus reinando sobre os anjos. Agora mesmo, Deus está reinando sobre os anjos, não está? E se esse reino de Deus fosse mais importante, os fariseus já tinham esse reino de Deus, conforme Mateus 21:43, Mateus capítulo 8, versículo 12. E sendo assim, se o reino de Deus é que traz a salvação, por que Jesus iria pregar para quem já tinha tal reino, que eram os fariseus? Se eles já estavam salvos, já tinham o reino de Deus, perceberam? Assim sendo, a vida de Jesus tinha um fator mais importante, o resgate. O resgate é que iria abrir as portas para o reino de Deus agir plenamente. Já imaginou? Só falta agora as testemunhas de Jeová mudarem João 3,16, dizendo: Deus amou tanto o mundo que enviou a sua organização aqui na terra para que todos que aceitarem a sua organização não sejam destruídos, mas tenham a vida eterna. Já imaginou? Só falta isso. Mas devemos preferir ficar com João 3,16 original, porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho unigênito para que todo aquele que nele exercer fé não seja destruído, mas tenha a vida eterna. A principal pedra angular do alicerce do reino de Deus é quem? É Jesus Cristo, diz a Bíblia. Podemos afirmar que a construção, uma construção qualquer, é mais importante do que o alicerce? Temos visto muitas construções bonitas se desmoronando devido ao quê? A um alicerce mal feito, não é verdade? E quem que é a pedra angular de alicerce do reino de Deus? É Jesus Cristo. Então como que ele é uma coisa secundária, uma coisa de menos importância, gente? Querem desprezar Jesus dizendo que a construção, que é o reino de Deus vindouro, que Deus promete, é mais importante do que o alicerce. A pergunta é, pode haver uma construção se não houver alicerce? E qual é o nosso alicerce? Jesus. Se o sacrifício resgatador de Jesus fosse mais importante ou menos importante, né? Se o sacrifício de Jesus fosse menos importante que o reino de Deus, então Jesus mentiu em João capítulo 14, versículo 6. Em João 18:37, Jesus foi mais enfático e mais detalhista,
do que em Lucas 4:43. O texto bíblico que as testemunhas de Jeová usam para desprezar o sacrifício de Jesus como menos importante que o reino de Deus, Jesus disse: "Para isso nasci e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que está do lado da verdade escuta minha voz." E a voz de Jesus diz em João 14,6 que graças ao seu sacrifício resgatador, ninguém vai ao Pai a não ser por ele. Não é através de uma organização, mas sim através de uma pessoa, Jesus, que se obtém a vida eterna e se achega ao Pai, se religa ao Pai. Portanto, Jesus, uma pessoa, é a única religião verdadeira e não uma organização. Pois ele disse: ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Então é Jesus que nos religa ao Pai. Não é a organização, não é o corpo governante, não é os 144 mil, nada disso. Jesus é a verdade. Dar testemunho da verdade não é pregar um reino de Deus que viria em 1914, não veio. Pregar que o reino viria em 1915, não veio. Pregar que o reino de Deus viria em 1925, não veio. Pregar que o reino de Deus viria em 1975 e não veio. Pregar que o reino de Deus viria dentro da geração de 1914, das pessoas que tinham 70, 80 anos de vida nessa geração. Se o sacrifício resgatador de Jesus fosse menos importante que o reino de Deus, então Jesus mentiu em João capítulo 14, versículo 6. Em João 18, versículo 37, Jesus foi mais enfático e mais detalhista do que em Lucas 4:43. O texto bíblico que as testemunhas de Jeová usam para desprezar o sacrifício de Jesus como menos importante que o reino de Deus, diz assim: "Para isso nasci, para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que está do lado da verdade escuta a minha voz." E a voz de Jesus diz em João 14,6 que graças ao seu sacrifício resgatador, ninguém vai ao Pai a não ser por ele. Não é através de uma organização, através do reino de Deus, não, mas sim através de uma pessoa, Jesus Cristo, que se obtém a vida eterna e se achega ao Pai, se religa ao Pai. Portanto, Jesus, uma pessoa, é a única religião verdadeira e não uma organização, pois só Jesus, uma pessoa, nos religa ao Pai. Jesus é a verdade. Dar testemunho da verdade não é pregar um reino de Deus que viria em 1914 e não veio, pregar um reino que viria em 1915 e não veio, pregar que o reino de Deus viria em 1925 e não veio, pregar que o reino de Deus viria em 1975 e não veio, pregar que o reino de Deus viria dentro de uma geração de 1914 para aqueles que tinham 70, 80 anos de vida na geração de 1914 e não veio, pregar que o reino de Deus viria dentro do século 20 e não veio. Eu pergunto, essas profecias sobre o reino de Deus que não foram cumpridas estão em harmonia com a verdade? Hein? Mostram a verdade ou estão mostrando a mentira? E Jesus disse que é o quê? A verdade. Eu sou a verdade. Então o resgate de Cristo é mais importante. E Jesus disse em João 18, versículo 37, que nasceu e veio ao mundo para quê? Para dar testemunho da mentira? Ou para dar testemunho da verdade? E todo aquele que está do lado da verdade escuta a voz de Jesus. Então escutar a voz de Jesus é aceitar ele como a parte principal, como resgatador para nos livrar do pecado e da morte. Jesus, uma pessoa que está ao nosso lado 24 horas por dia, está conosco quando estamos reunidos em 2 ou mais pessoas. Por isso que ele é a verdade e a vida. Ele que nos religa ao Pai. Agora me aparece as testemunhas de Jeová, que já mudaram de ensino mais de 370 vezes, ensinando que o resgate de Jesus é menos importante do que empurrar carrinho, com literaturas, com um pacote de boas novas. Será que são boas novas só da Bíblia? Não contém só as boas novas da Bíblia, não. Contém inverdades, pseudo-ensinos do corpo governante, embutidos nesse pacote. E quem discordar ou rejeitar tais pseudo-ensinos é desassociado sem honra nenhuma.
Se é casado, perde a esposa. Se a esposa é casada, perde o marido. Se tem filhos, perde os filhos. Vira um verdadeiro inferno a vida da pessoa. Tudo por quê? Porque se ela quiser ter paz, entre aspas, ela tem que aceitar ser readmitida. Ou seja, tem que comer milho lá na mão do corpo governante, dizer que o corpo governante está certo. Ou seja, tem que se prostituir espiritualmente para não perder a família. Eu pergunto, Jeová tem alguma coisa a ver com isso? Com pessoas que usam de coerção, que usam de extorsão? Porque extorsão é uma ameaça física ou moral, não é? Ou você para de criticar o corpo governante e vai ser desassociado. Se você for desassociado, você vai perder esposa, perder filhos, etc. Você vai ser ostracizado. É isso que você quer? Então é assim que funciona essa organização que se diz ser a única organização verdadeira, tá, pessoal? Portanto, sem resgate não haveria reino de Deus. E sendo assim, o resgate de Cristo é mais importante que o reino de Deus. Muito mais importante. O corpo governante isolou Lucas 4,43 e se esqueceu de João 18,37, onde Jesus disse: para isso nasci, para isso vim ao mundo. Para quê? Para dar testemunho da verdade. E a verdade não é só o reino de Deus. A verdade é em João 14,6, o próprio Jesus, qual o caminho pelo qual iremos ao Pai, e sem o qual não iremos ao Pai. Jesus é a principal pedra angular do reino de Deus, mas o corpo governante tem rejeitado essa pedra por pregar um reino que viria em datas comprovadamente falsas. Portanto, não está em harmonia com a verdade de Jesus Cristo, conforme João 18,37 e João capítulo 14, versículo 6. 1 Timóteo capítulo 1, versículo 15. Fiel e merecedora de plena aceitação é a palavra de que Cristo Jesus veio ao mundo para quê? Para pregar o reino de Deus? Não, veio ao mundo para salvar pecadores. Jesus veio ao mundo para salvar pecadores. Destes eu sou o principal, disse o apóstolo Paulo. Notaram? Romanos 6, 23. Pois o salário pago pelo pecado é a morte, mas o dom dado por Deus é a vida eterna pela pregação do reino de Deus? Não, é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. João nos diz em 1 João 3,5, e bem sabeis que ele se manifestou, ele veio ao mundo para pregar o reino de Deus? Não, para tirar os nossos pecados. 1 João 3,5. João Batista disse: no dia seguinte, João viu Jesus que vinha para ele e disse: eis aí o Cordeiro de Deus que veio pregar o reino de Deus. Uma coisa mais importante? Não, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João capítulo 1, versículo 29. Para isso, o Filho de Deus se manifestou, disse o apóstolo João em 1 João 3,8, para pregar o reino de Deus? Não, para desfazer as obras do diabo. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e essa vida está em seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho não tem a vida. Então a vida eterna é o reino de Deus, pregar o reino? Não, essa vida está em Jesus Cristo. 1 João 5, 11 e 12. E que havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão no céu. Note que mesmo as coisas que estão lá no céu precisam de Jesus Cristo. Então esse reino de Deus precisa de Jesus Cristo, pessoal. Colossenses 1:20. Agora, colocar de somenos importância o resgate de Cristo, seu sacrifício resgatador, tenha paciência. Ele igualmente participou para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, e livrasse todos aqueles que pelo pavor da morte estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Hebreus capítulo 2, versículo 14 a 15. Notem que Jesus, ele participou em pregar o reino de Deus? Não, por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. Então, se Jesus não morresse, ele não ia destruir o diabo. E livrasse a todos que pelo pavor da morte estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Então, por meio do sangue de Jesus, Romanos capítulo 5, versículo 9, fomos declarados justos pela pregação do reino de Deus? Não, fomos declarados justos por meio do sangue de Jesus.
Romanos 5:9. A arma definitiva de Satanás contra nós é o nosso próprio pecado. Se a morte de Jesus remove o pecado, a principal arma do diabo é tirada da sua mão. Ele não pode pleitear a nossa pena de morte, porque o juiz nos absolveu através da morte de seu filho. Agora, se o reino de Deus é mais importante, então por que os fariseus não foram salvos? Eles já tinham o reino deles lá. Jesus falou isso, eles já tinham o reino deles. Falou, o vosso reino não será tirado. Se seria tirado porque eles tinham o reino. Então eles já tinham o reino de Deus como vivo. Então se o reino era tudo, é uma coisa mais importante, então Jesus veio em vão aqui na terra. Perceberam? Tentar desmerecer o resgate de Cristo, chutando-o para escanteio, é obra de Satanás, o diabo. Pois se esquecerem do resgate de Cristo, o pecado passa a vigorar. E é o pecado que causa a morte. E é isso que o diabo quer, que todos morram para sempre. Sem o valor expiatório do sangue de Cristo, através do resgate, e não é isso que a torre de vigia está fazendo? Minimizando o resgate de Cristo aos poucos, por ensinar que ele é menos importante que o reino de Deus, né? E livrar assim todos que pelo pavor da morte estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Então o resgate de Cristo nos livra desse pavor. O resgate nos livra desta escravidão. Entenderam? Nisso está o amor. Não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou a nós e enviou o seu Filho para anunciar o reino de Deus? Não, para a propiciação pelos nossos pecados. Então, pessoal, esse ensino que o resgate é menos importante que o reino de Deus é uma espúria, tá? 1 João capítulo 4, versículo 1 diz: examinai os ensinos para ver se eles procedem de Deus, tá? Não teria sentido o apóstolo João dizer isso se você, testemunho de Jeová, já está aí no conforto dentro da organização. É só esperar o corpo governante mandar o alimento tudo mastigadinho para você. É só abrir a boquinha e engolir. E nem filhote de passarinho, não precisa nem mastigar, é só abrir a boquinha e engolir, né? Mas não é isso que Deus quer. Deus quer que você amadureça espiritualmente para você saborear alimentos sólidos. E isso envolve usar a faculdade de raciocínio. Envolve você examinar se o corpo governante não está sendo usado pelo diabo, assim como o apóstolo Pedro foi usado pelo diabo, para tentar minimizar o resgate de Cristo. Entenderam, pessoal? Então pensem seriamente nisso, orem a Deus, porque vocês vão ter que prestar as contas. Cada um de nós vamos ter que prestar conta de nós mesmos a Deus. Não é o corpo governante que vai intermediar vocês lá no dia do juízo, não. Tá? É cada um de nós vamos ter que prestar contas. E isso vai envolver nós aceitarmos o resgate de Cristo, darmos valor a esse resgate. E é uma dívida eterna que todos nós cristãos temos para com Jesus, para sempre. Obrigado, Senhor Jesus, pelo fato do Senhor se oferecer voluntariamente, ter uma morte trágica, horrível, humilhante, uma morte dolorosa, para poder nos salvar. Então essa é uma dívida eterna que nós vamos ter com o Pai de Jesus Cristo, que é Yod He Vav He, por toda a eternidade. Mas é graças ao resgate de nosso Senhor Jesus Cristo.